gostam de chamar de corno, por exemplo. Nesse sentido da palavra Deus, né? A gente, no Orkut, tem até as comunidades, essas coisas. Mas que as pessoas brinquem, mas que as pessoas hoje dizem que não estão nem aí. A grande verdade é que o adultério, ele fere muito, né? Especialmente quem é traído. Fere demais. Eu acho que não tem ninguém aqui, se soubesse que a esposa cometeu o adultério com uma outra pessoa, ou o esposo cometeu o adultério com uma outra pessoa, e ficaria super feliz, assim, né? Ou então seria normal, uma coisa muito tranquila, ou então ao nível, por exemplo, de você ver seu esposo ou sua esposa, quando passar uma moça bonita, uma coisa bonita, olhar, né? Certamente ninguém tem esse apreço pelo adultério, esse sentimento tão tranquilo, tão amável, né? Como se tudo estivesse bem. E creio que jamais teremos isso, né? É impossível que a gente confie a vida a uma pessoa e depois na hora da traição a gente se sinta como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa muito normal. Bom, naquele tempo ainda o adultério ele era visto como um dos piores pecados, tinha uma punição muito severa mesmo, né? Principalmente pelo lado da mulher, como a mulher sempre era vista como aquela que seduz, aquela que tem o pecado, não sei o que, provocou e tal, aquela coisa toda. E isso deixava uma brecha muito grande para que as mulheres fossem simplesmente descartadas. Se eu queria me livrar da minha esposa, era só acusar ela de adultério, arrumar algumas testemunhas e acabou. Livrava dela ali mesmo. Não havia muito problema. A gente pode testemunhar isso, não é pela lei de Moisés, mas tem toda uma raiz da lei de Moisés, o que está acontecendo lá na Irã, daquela moça, que não me lembro o nome, e o Lula até pediu asilo para ela aqui no Brasil, para não ser levada à morte e ser apedrejada até a morte por conta de foi acusada de adultério. E não há prova, só há um testemunho dizendo, mas não tem prova nenhuma, não tem nada, né? E o pior, a moça ainda por cima era viúva, né? E o cara com quem aconteceu o relacionamento era solteiro, mas por conta que ela era viúva e não pediu permissão, então ela começou a adultério e agora vai ser morta por pedrada. Então, uns absurdos muito doidos. Mas enfim, essa leitura que retrata isso, né, esse fato de alguém estar assim, se sentindo traído e por isso querer a vingança, no caso, de alguma forma, de algum modo, nos lembra inclusive assim que a vida das mulheres, ou até mesmo a vida, né, era tão assim, vou dizer, era tão banalizada, no caso, especialmente a das mulheres, que, de fato, assim, eles quiseram achar alguém para matar na frente de Jesus, para botar ele à prova. Então a intenção não foi a mulher em si. A intenção toda foi deixar Jesus de uma forma, de um jeito, e que eles se sentissem em contradição e eles pudessem acusá-lo. Então, eu podia gastar, se a gente pode falar assim, né? Gastar uma vida para poder provar que o fulano estava falando uma coisa que eu achava que era errada. Nesse contexto, que é o contexto do nosso caso, e para quem não sabe, né, talvez nem todos saibam, essa parte do Evangelho, né, essa pequena parte do Evangelho de João, ela é a palavra para o nosso carisma. Né? Ela é a palavra para o nosso carisma. E naquele momento, apesar de toda essa situação, e tudo isso que a gente sabe, né, eu fiquei pensando um dia, o que é que os discípulos pensaram? Assim, a resposta dos discípulos, qual será que foi? Talvez não para Jesus, porque com certeza não responderam nada para ninguém, né? Mas qual será que foi a resposta dos discípulos para o coração deles mesmos? Lá no fundo do coração, o que será que eles responderam? Os discípulos conheciam a lei também, né? Qual será que foi a resposta dos discípulos? Lá no fundo do coração. Matar ele. Cometeu adultério, então pode matar. Pode apedrejar.
Se bobear, o Pedrão já catou a pedra lá no chão para atacar. Né? O menino já catou a pedronga lá e ficou, no que Jesus fala, dependendo do que for o taco, dependendo do que for, eu volto para trás. Né? Mas com certeza, o que eles pensavam? Eles pensavam como o povo da época também pensava. Eles faziam as coisas como o povo da época também fazia. E Jesus brigava muito com eles por conta disso. Jesus dava uma chapuletada neles exatamente por conta disso. Porque eles não tinham no coração esse Espírito Santo que os ajudava naquele momento, né? que os ajudava a discernir as coisas conforme o coração de Cristo. Né? O que eles tinham ali era o exemplo de Jesus fazendo as coisas, mas não tinham o mesmo coração que Cristo tinha, porque o Espírito Santo não havia vindo sobre eles ainda. Né? Quando a gente traz isso para a nossa vida hoje, agora, nós também não devemos estar dominados pelo sistema do mundo de hoje, pelas leis do mundo de hoje. Nós temos que obedecer muitas coisas, né? Mas não podemos estar subjugados a essas leis quando acontecer alguma coisa. Quando nos trouxerem alguém ou alguma situação no qual às vezes o carisma parece que é absurdo, é estranho e meio... Mas como é que eu vou lidar com essa situação? O que eu vou fazer com isso? A resposta é no mesmo amor que Cristo amou aquela dúvida. No mesmo amor. E esse amor ele pode ser muito difícil, conforme a gente, assim, de acordo com a situação. Quando Jesus deu a resposta de volta, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não falou assim, te apedreja ou não. Aí Jesus te fala sim ou não. E Jesus não falou nenhuma das coisas. Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Será que era essa a resposta que os discípulos até queriam ouvir de Jesus Cristo naquele momento? Ou será que eles mesmos pensaram, puxa vida, mas a lei de Moisés fala que tem que tacar a pedra nela? E eu não sei não, porque no final, a hora que fala assim, só ficou Jesus e a mulher, eu acho que os discípulos também sumiram. Porque ele fala, é bem explícito, ficou quem? Jesus e a mulher. Então, para mim, os discípulos também estavam com a pedrinha na mão, tchau, vazaram. Era essa a resposta que eles esperavam de Jesus? Talvez não fosse essa a resposta. Talvez eles possam mudar, tem que apedrejar, porque a lei tem que apedrejar, acabou. Taca a pedra. A hora que Jesus se abaixou no chão, perto da terra, eu acho que eles estão entendendo que Jesus ia catar uma pedra. Né? Acho que a intenção, a hora que Jesus fez assim com o dedo na terra, foi tentar encontrar uma pedrinha no chão para atacar. Para ser o primeiro, vamos tacar, vamos tacar primeiro e todo mundo depois debulha. Né? E quando veio, Jesus veio com essa, menino que não tem pecado, você vai. Quando a gente chega e se depara diante de alguma situação na nossa vida comunitária, dentro da comunidade, fora da comunidade também, a gente tem que tomar sempre um cuidado muito grande, especialmente quando a comunidade já tiver a regra de vida, de que a regra, ela não foi feita para ser cumprida na risca. Não foi feita para ser, assim, a regra está ali, eu cumpro, né? Numa boa, será? Porque o que veio primeiro? Veio o carisma ou veio a regra? Veio o carisma. E antes do carisma veio o Evangelho, veio Deus, veio Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é olhar para o nosso carisma. E eu estou falando assim, porque pode acontecer que dentro da nossa comunidade um dia, pode acontecer de uma menina aparecer grávida. De repente, a Jana aparece grávida na comunidade. Né? Vamos supor. O que vai acontecer com a Jana? Eles vão virar para mim e vão falar assim, e aí, senhor, está escrito na regra que a gente tem que expulsar. O que eu faço para isso? Eu vou querer ser o padrinho. Isso. Naquele momento, o que vale mais na vida da gente? O que é importante na vida da gente naquele momento? Que ela encontre irmãos que vão apedrejá-la, talvez não com as pedras, literalmente com pedras, né? Mas com palavras que às vezes são piores do que as pedras, né? E que vão deixá-la para baixo,
né, até desejando tirar o filho, até esquecendo tudo aquilo que ela aprendeu na comunidade, ou aqui dentro, por mais que às vezes ela vai ter vergonha e tal, mas ela vai encontrar, ela vai querer mais o quê? Encontrar uma comunidade que possa acolhê-la e falar a mesma coisa que Deus falou, olha, tudo bem, né? A gente também não te condena, mas não torna pecado. E a comunidade ser para ela aquele auxílio, né? Aquele auxílio que ela não vai encontrar em outro lugar, talvez que não vai na família, em outro lugar, por quê? Na nossa época não está escrito lá, vamos acolher as meninas da comunidade que chegarem grávidas. Né? Não está escrito isso lá na regra. Nem vai estar escrito na regra. Por que é importante naquele momento? Como ele falou, olha, eu quero ser padrinho, deixa eu ser padrinho da criança, cuidar. Né? Você precisa de alguma coisa, você precisa de, né, vamos acolher, vamos juntar. Ela vai se sentir envergonhada? Vai. É normal. No mínimo isso, ela vai se sentir. Não vai se fazer alguma coisa errada, que pisou na bola, que deu um mau exemplo, que tem tudo isso. Ela vai sentir no coração. Ninguém precisa falar para ela, ela já sabe. Agora, o que se espera de nós? Que nós, como comunidade, não vivamos segundo uma lei qualquer, numa regra qualquer, não é nada disso que importa. O que importa é o amor. É isso que importa. Tem uma passagem do catecismo, quando eu termino o catecismo, assim, eu não lembro que parte que era. Não lembro qual, acho que é do sacramento, tudo assim. Quando termina, a igreja fala assim, acima de tudo isso que foi dito, o que importa é o amor. O amor está acima de tudo que foi falado. Então, assim, acima da regra está o amor. Não é, não é misericórdia, não é mais ou não, nada disso. O amor está acima de todas as coisas. Então, o nosso coração precisa estar preparado para isso. Né? Sempre preparado para isso. Como é que a gente vai lidar com a situação? Não sei. Mas o nosso coração precisa estar preparado para isso. Mesmo que a gente possa perceber o lado das pessoas. Né? Jesus, naquele momento, quando ele responde daquela forma, ao mesmo tempo que Jesus está defendendo aquela mulher que ele a ama, ele vê que não precisa que ela morra para poder conhecer o pecado dela, nem para que as coisas mudem, né? Ela não precisa morrer, ela precisa se arrepender. Né? Ela também olha para aqueles que queriam jogar a pedra nela, porque Jesus podia, não, ele entrou podia ser uma cena assim, Jesus entrou na frente da mulher, e aí todas as pedras caíram em cima de Jesus, e aí a mulher deu uma pedrada, ele ficou tudo detonado, e depois ele se recuperou. Não podia ser essa a história? Né? Só que se fosse essa história, Jesus, ele teria assim, ele teria conseguido defender a mulher, né, aquela coisa toda, depois ele falava com ela, não peca mais e tal. Mas os outros que jogaram as pedras não aprenderam a lição. Não aprenderiam a lição. Né? Agora, quando Jesus fala que não tem pecado, atira a primeira pedra, cuidado com a água, vai cair nas coisas da frente. Né? A hora que ele fala que não tem pecado, atira a primeira pedra, Jesus está ensinando para eles, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, o que era mais importante? Era a misericórdia. Era o amor. E eu acho, agora pensa bem, eu não sei se no meio daquela multidão que estava ali, estava lá o esposo da mulher adúltera, ou estava lá a mulher esposa do homem que traiu. Estava a mulher traída também. Né? Se eles ouvirem, imagina para eles como foi difícil ouvir isso de Jesus. Né? Ouvir essa frase de Jesus Cristo, e como é que você acha que eles se sentiram? A pessoa que havia sido traída, ou o esposo, não fala essa mulher adulta, acho que não era uma prostituta, era uma mulher comum na sociedade e tal. Então como é que se sentiu também o esposo? Né? Ele queria se vingar, você sabe que ele não sentiu assim, poxa vida, mas não vai fazer nada.
Não vai, pelo menos uma pedrinha na cara, furar os olhos, fazer alguma coisa, não fazer nada, arrancar o nariz, uma orelha. Não vai fazer nada para ela. Não é isso que fazia, né? Até hoje, lá. Eu vi uma foto de uma moça lá no Irã que foi cortada o nariz dela e as duas orelhas porque ela teve relação fora do casamento. Então, era isso que eles esperavam de Jesus? Não era. Nós, muitas vezes, vivenciar o carisma não é nada fácil. Não é nada fácil. Nem um pouco. Quando os nossos familiares, às vezes, nos obrigam a fazer coisas que não tem nada a ver, coisas que, poxa, nos impedem de vir para um retiro, por exemplo, né? Ou nos impedem de fazer alguma coisa boa para Deus. Ou a gente vê, assim, você quer fazer alguma coisa que é da comunidade, que é importante para a comunidade, e a própria igreja muitas vezes não deixa a coisa acontecer, né? Tem dificuldade com o sacerdote, com tudo mais. O que a gente sente? A gente se, poxa, a gente está fazendo uma coisa que é boa, que está certa, mesmo assim estamos levando para todo lado. Como é que isso pode dar certo? Como é que isso pode não sei o quê? O carisma sempre vai nos levar ao amor de Deus extremo, ao amor de Deus maior, ao amor de Deus verdadeiro. O carisma sempre vai nos levar para isso. Sempre. A Gabi contou uma coisa, eu ouvi ela contando uma coisa lá na... Cadê a Gabi? Contou uma coisa na hora da janta ontem, e eu estava passando assim, eu ouvi, que teve um dia que ela estava com uma TPM muito forte, mesmo assim. E aí ela foi contar ao Leandro e falou assim, hoje eu não vou brigar com ele. E ela, aí para variar, ela caiu bem no dia que o Leandro estava de TPM também. E aí o Leandro falou um monte de coisa e tal, né, etc. Ela não falou quase nada, mas como ela estava no DPM, então aí fica elevado ao 10º, né? E aí, e aquele dia, ela falou assim, poxa, passou, né? E foi tão bom para mim que eu não consegui não falar nada. Naquele dia ela tinha um tipo de canal, não, eu podia te falar, cala a boca, fica quieto, já falar, tinha que lá, porque eu tô TPM, vocês são mulher, entenda, mas olha, ela escolheu naquele dia sofrer, e ela sofreu por amor ao Leandro, né, bonito? Né? Ela escolheu sofrer por amor a ele. E isso faz parte do carisma. Não é só uma qualidade, mas faz parte do carisma também. Eu vou sofrer pelo outro. Eu não vou, porque eu estou ruim, não é que eu estou ruim, eu também vou descontar o outro, detonar o outro, acabar com o outro. Né? Então não é porque eu tenho um motivo, como também tinha ali, que Jesus vai deixar de falar para você. Jesus podia falar, tá bom, pode todo mundo ir embora, traz aqui só o esposo, né, traído, e a esposa também traída, traz aqui, e aí a gente vai, só os dois estão com uma pedrinha só, e aí beleza. Não, é para todo mundo, toda situação, Jesus vai falar para você, olha, amaste semelhante sem limite é ficar de Cristo. Se tem pecado, se você não tem pecado, você não vira a pedra, mas se você tem pecado, então, tchau. Vaza. Não fica aqui. Para isso, é essencial que a gente esteja disposto a ouvir a Deus. Quando chegar a situação, né, e a maioria das vezes ela chega quando a gente não espera, né, a maioria das vezes chega quando a gente está naquele período que não está resolvendo muito, a maioria das vezes chega naquele momento que a gente está angustiado, está com outros problemas também, quando a gente tem outras coisas que a gente quer descontar a raiva em alguma coisa. Mas vai chegar. E quando chegar o momento, nós temos que estar preparados para dar também o nosso passo de misericórdia em direção àquele que precisa, em direção àquele que necessita. E como que vai ser o meu passo de misericórdia em relação àquele que precisa e necessita? Como é que eu me preparo para isso? Nós que somos da comunidade, você que é vocacionado, você que é amigo, amiga da comunidade, que deseja entrar na comunidade um dia, que está vendo, é essencial que você possa meditar sobre essa palavra de Cristo. Praticamente 90% das músicas que vocês ouviram que o Rodrigo fez, eu não sei da Mônica,
Renato mesmo conversaram comigo, mas 90% das músicas que o Rodrigo fez, se vocês ouvirem as músicas, a música tem a ver com o que diz o carisma. Com aquilo que diz essa mesma frase, essa passagem da palavra. Então é essencial que a gente possa meditar sobre essa palavra. Que ela possa ser escrita e ser colocada lá. Se você é um lugar de um trabalho que você tem uma cadeira que você senta lá, pega uma motorinha dela e põe ali. Que você medite sobre ela quando você reza o texto, por exemplo. Quando no meio da passagem você está meditando sobre aquela passagem de Jesus. Que você medite sobre ela na sua oração de todo dia. Você lembre da passagem. E quando você estiver no trabalho e surgir alguma coisa que estiver difícil para você complicar, você está querendo matar alguém, que você lembre da passagem. Lembre daquilo que Deus coloca, que Deus fala, que Deus mostra, e fala assim, eu quero agir assim também, porque agir assim é amar serenamente sem limite na sua simplicidade. Como eu vou responder, Senhor? Como é que eu respondo a essa ofensa? Como é que eu falo? Da forma como tu fizeste. O maior exemplo para nós do carisma. Me dá um exemplo de como que é o carisma. Leia a passagem, Maria. Se alguém perguntar para você como é que. Me dá um exemplo da vez que carisma. Pega a passagem lá. João, capítulo 8, versículo 1 a 11. Está lá o exemplo de como que é o carisma. Por isso que é muitas que a gente leia essa passagem muitas vezes. Medite sobre ela. E ela, por incrível que pareça, ela vai se abrindo cada vez mais e mais, se desdobrando em diversas outras coisas, onde nós vamos aprendendo dentro dela. Assim, quando eu acho que não tem mais nada para poder falar, Deus me coloca mais e mais coisas a respeito dela. Quando o Rodrigo fez a primeira música a respeito dessa passagem, logo depois ele fez uma outra, mais uma outra, mais uma outra, mais uma outra, e tudo remete a essa mesma passagem. É essencial que nós também, da comunidade, conheçamos o jeito de Cristo. Porque essa passagem foi um dos momentos em que Jesus falou com os discípulos de como é que eles deveriam amar semelhante a Ele. Mas tem diversas outras dentro da palavra, onde ele coloca da mesma forma. Ou de outras formas também. Por isso é essencial que para se preparar para viver o carisma, nós conheçamos o jeito de Cristo. Então, conheçamos também o seu Evangelho. Para alguém de comunidade é essencial a leitura do Evangelho. Se você não consegue meditar no Evangelho todo dia, vai pegar 2, 3 capítulos para poder ler, então pelo menos que você faça a leitura diária que a Bíblia, que a igreja te coloca, da liturgia diária. Já é um passo enorme na direção daquilo que Deus quer te mostrar. Porque ali todo dia tem uma passagem de Jesus Cristo no Evangelho, demonstra um fato da vida de Jesus, e é um dia para você meditar para a sua vida, para você pegar aquilo para você trazer para você, né? Meditar consigo, escrever, anotar no papelzinho, anotar no seu computador, anotar em algum lugar, porque é Deus te ensinando, Deus te preparando. Os discípulos não foram preparados da noite para o dia ou somente com essa passagem. Eles foram preparados com todo o contexto do Evangelho, a vivência deles com Jesus. Por isso, nós também precisamos ter a mesma vivência dos discípulos, para estarmos preparados para vivenciar o carisma em todo momento, em toda hora do nosso viver. Não pode faltar a nós essa vontade de viver o carisma, essa vontade de viver aquilo que essa frase nos coloca assim. No meio da tua briga, você precisa lembrar do carisma e precisa fechar a boca. E voltar a conversar com quem você puder conversar. No meio da sua briga, no meio da sua confusão que você está fazendo ali, é preciso que você se cale, pare, pense. Depois de uma discussão, na hora de tomar uma decisão, é preciso lembrar do carisma. A hora que está andando de carro, a gente vê a simplicidade. A hora que você vê as pedras, a mata, até mesmo os galhos queimados pelo fogo, são só pedras, é só mato, é só uma colina, é só um morro. Mas
mas desperta no nosso coração um sentimento de que existe Deus. Tem uma coisa maior, parece que alguma coisa ergueu, alguma coisa está atrás de tudo isso. A mão de alguém está ali atrás. Dá para sentir uma presença divina. Ah, mas porque aquelas rochas lá do vulcão, então o erupção enorme que era na Inglaterra antigamente, era uma erupção, aí do vulcão ali, aí se solidificou, virou aquelas rochas, vai hoje coisa não. Tudo bem. Mas faz parte do desejo de Deus. Deus também diz assim. A Bíblia fala, o fio de cabelo não cai da cabeça do homem sem que Deus não saiba. Então a gente consegue enxergar, mas é simples, são só pedras, é um monte de mato. Mas desperta no meu coração algo muito belo aqui por mim. Parece uma desordem total, mas desperta no meu coração algo diferente. Se a gente visse uma montanha de lixo que o homem faz, né? O homem faz. Uma montanha de lixo, um monte de tanqueada, pedaço de pau, umas pedras também. Se fosse uma montanha de lixo, despertaria o mesmo sentimento que desperta essas pedras que estão jogadas aleatoriamente ali? Não, por quê? Porque é muito homem, não é amor de Deus. Ali é amor de Deus. Ali é amor do Senhor. Portanto, conhecer aquilo que Deus tem, ver as coisas, essa simplicidade que vem do Cristo, essa simplicidade desse amor, a simplicidade mesmo da morte do Cristo, né? Cristo, aquele que se deu na cruz, a morte dele também, a morte simples. Não foi uma morte com muita gente olhando, com muita gente, não. Tinha lá os fariseus lá, olhando, pedra, cuspindo, não sei o quê, mas não tinha quase ninguém lá olhando. Foi pouca gente. Não foi a Jerusalém inteira. Quando passou, era mais um. Muita gente era crucificada naquela época. Muita gente era crucificada. Então, mais um passando lá para ser crucificado, uma disparada, uma pedrada, não acontecendo nada demais. A simplicidade da morte de Cristo que se derrama e não fez alarde nenhum para poder morrer. Da mesma forma também nosso carisma nos chama, né? Essa simplicidade a não exercer nosso amor pensando que as pessoas olhem. A coisa mais gostosa que tem para a nossa comunidade e para o cristão é quando a gente realiza um ato de amor e não precisa fazer nada, não precisa tocar a trombeta na frente de ninguém, para ninguém perceber que foi você. Tem muita coisa que eu já fiz na minha vida até hoje que só eu sei. Não tem para ninguém, só eu sei. Mas eu estou andando lá na cidade, eu passo perto do governo e eu aqui eu fiz não sei o quê, aqui eu fiz não sei o que lá. Por quê? É a forma como Deus coloca para mim. Olha, não precisa fazer live para ninguém. Eu sei o que você faz. O amor verdadeiro não precisa que a gente fique mostrando para meio mundo o que faz, o que acontece, não sei o que lá. Ele é simples. Ele acontece porque acontece primeiro no meu coração. A felicidade é minha primeiro, isso está acontecendo ali através de mim. E ninguém mais precisa saber, a não ser que seja um testemunho. A vivência do carisma, ela precisa estar sempre junto de nós. E essa passagem do Evangelho diz muito para a nossa vida, diz muito para o nosso coração. A gente vai ter um intervalo agora, tá? Depois a gente vai voltar aqui. Vamos abaixar ali as coisinhas que estão pegando por esse texto. Então a gente põe o negócio ao contrário, sei lá, a gente vai ver um filme, tá? De uma santa, chama Santa Baquita. Santa Baquita foi a primeira santa africana, né? Ela é negra. Cara, pode ser, não tem problema. Pode ser. Então faz o seguinte, ó, os homens me ajudam a levar o data show e as coisas lá para cima, para a gente ver lá em cima, porque lá em cima é mais escurinho. Eu acho que é mais escurinho. Mais escurinho Eu acho assim? que agora não está tão escuro lá não, que o sol está batendo de frente, né? Ah,
Vai fazer aqui, ó. É, lá é muito apertado, tudo aqui na casa quatro, não é grande, eu acho que aqui não tem problema. Aqui Pô, só que não consegui ver. vou fazer coberta. Hã? A missa vai ser 8h30 da noite, então dá tempo de a gente ver o filme ainda. São 3 horas de filme, né? 3 horas de filme. São 2h30, mais ou menos. Ou então vamos rapidinho. A janta é antes ou depois do filme? Vai. Antes ou depois do filme? Então, o filme são em duas partes.